Ele foi trancado em uma cela sem saber o motivo, passando muita fome e humilhações. Mas o escravo treinou 2 poderes que ninguém mais conseguia e criaturas que outros jogaram no lixo. Quando ele finalmente consegue sair, todos temem o futuro. No entanto, para saber como ele acabou aqui, sentindo-se como um desconhecido, sem memórias e como um escravo fraco, precisamos voltar um ano atrás. Dom Guatino nos conta a história do pequeno Fan, que perdeu tudo quando o clã de sua família foi atacado em um massacre, onde ele foi o único sobrevivente. No entanto, graças a isso, ele passou de ser uma criança fraca a reconstruir sua aldeia para recuperar o respeito dos outros por seus pais e pelos seguidores que tem. Para isso, ele deve deixar a cultivação, viajando das montanhas escuras até a cidade por meio dessas criaturas gigantescas que crescem junto com seus donos, conhecidas como mascotes espirituais. Enquanto isso, esses jovens que confiam em seu mestre o acompanham atravessando suas terras, deixando as mulheres bonitas para trás e chegando até a civilização, que se combina perfeitamente com criaturas de todos os tipos e que, dependendo do poder, são classificadas por níveis de D a A. Por isso, na manhã seguinte, dando início ao torneio para ver quem é o homem mais forte nas arquibancadas. Os outros tentam menosprezar o novo cultivador que desceu das montanhas. Um caipira que não tem espaço entre a elite, os de grau A. Ainda assim, há pessoas que o veem de outra forma. Um garoto que apenas vendendo peixes sem pais conseguiu construir uma seita inteira. Além de ter uma grande afinidade com os mascotes espirituais, por isso seus seguidores o respeitam. E já que ele é o primeiro combatente, ele se apresenta com o que é o melhor espetáculo. As pessoas começam zombando, mas ao verem uma baleia gigante enchendo todo o lugar, ficam em silêncio. Mesmo seu rival tenta agir, invocando seu macaco colossal, que não é tão impressionante. Mas começa um combate de proporções bíblicas, onde cada golpe dos gigantes é sentido pelo público, enquanto seus mestres se destroçam entre si. Os espectadores estão tranquilos e animados. Apesar de ver esses níveis de poder, a intensidade da água contra o fogo começa a aumentar até que o mestre amplifica as chamas de sua besta. O prota está com problemas, no entanto, 10 anos de treinamento e sua confiança o levam a buscar o momento perfeito para sua ascensão. Um estado onde a baleia, aparentemente normal, se torna invencível, alimentando-se dos ataques para devolvê-los com ainda mais força. A besta macaco parece resistir, mas acaba sendo domada. Enquanto o prota aproveita sua primeira vitória, no entanto, do nada, uma aura sombria começa a transformar seu mascote na baleia pútrida. Uma monstruosidade que, sem pensar, devora grande parte das arquibancadas em um caos onde o prota já não consegue mais controlá-la e também acaba sendo devorado. Enquanto isso, a última coisa que ele faz é recordar a vida com seus pais. Como cresceu ao lado de seu animal de estimação e reconstruiu seu clã, até agora que perde tudo de novo, até mesmo seu legado fica ainda pior em uma situação que é irreversível. E é aqui que um velho mestre lhe diz que sua baleia chegou a esse estado por causa de uma possessão, um ritual proibido de anos atrás para conspirar contra ele. No entanto, ele vai cuidar disso e lhe dará uma oportunidade tomando o corpo de uma pessoa que esteja prestes a morrer um ano após esse incidente, para que ele possa começar do zero, acordando assim no corpo de um pequeno e fraco escravo que estava fugindo de seus captores. Mas só agora ele começa a entender um pouco o que está acontecendo, enquanto é capturado e levado de volta para sua cela. Todo o esforço para ser uma seita de alto nível foi em vão. Mas ele não pode desistir, então por enquanto quer ver o que pode invocar, recebendo uma lição de humildade. O que ele consegue é um cachorro de pelúcia e um demônio, mas que é um cato fraco, onde a maior habilidade do filhote é urinar no que ainda não foi urinado. Sua situação é triste enquanto aparece um guarda para levá-lo até a mulher que o prendeu. A respeitada senhorita Bai, que o espera em um quarto bastante luxuoso enquanto o chama de Liu. Já que, ao que parece, o antigo dono do corpo tentou apalpar essa mulher, colocando algo em sua bebida. O estranho é que ele ainda esteja vivo, e é que ela se sentiu tão humilhada que não poderia simplesmente matá-lo para se sentir satisfeita. Ela vai mantê-lo preso para sempre em um estado exagerado de sua missão, onde ela pode abusar dele quando quiser. Óbvio. Próxima pergunta, diz o protagonista. Obviamente, o protagonista aceita uma bênção dessas, mas neste momento não. Então, enquanto a garota continua a conversa, ele começa a se soltar. Porém, ela não permitiu que ele partisse em momento algum. E é aí que ela mostra o mascote épico, que tem uma serpente flamejante assim como a dona, que ataca com muita força. Isso era suficiente para punir seu escravo. Mas agora a aura dela é diferente, e mesmo que os mascotes que ela tem só gerem risadas, ela ataca de novo. E aqui Liu se concentra e ordena ao cachorro que siga seu plano, pois esse bichinho de pelúcia avança em algo que facilmente seria devorado.
Mas a afinidade do protagonista com essas criaturas é incrível. Ele faz com que o animal desvie da serpente, fazendo-a comer chão uma e outra vez. Um mascote ligeiramente maior que um cão comum. Enquanto isso, Liu faz com que o Kato comece a se impulsionar, ganhando força para dar uma pancada na víbora. Enquanto ela se enrola nela com seus chicotes, ela vai e fica surpresa por ele controlar 2 mascotes ao mesmo tempo. Mesmo sendo forte, a serpente acaba subjugada pela habilidade final. Classe A do cachorro, urinar no que ainda não foi urinado. A garota sente raiva e nojo, então, sem se controlar, acaba elevando seu mascote à escama de fogo. Onde os pequenos já não são mais rivais, acabam ficando bem graves e o protagonista, por se preocupar, acaba sem forças no lago, se perguntando se vai morrer de novo. Pelo menos até que um pequeno bagre. E enquanto a garota limpa os resíduos da batalha, o protagonista aparece de novo, zombando por ter pegado o único bagre do lago e provavelmente o único do continente. A garota diz a ele que apesar de poder se transformar nas baleias invencíveis. Após um professor ser devorado por um animal de estimação há 1 ano, a espécie foi exterminada. O protagonista fica irritado, sabendo que as criaturas não tiveram culpa. Ela não entende sua raiva e lança outro ataque letal. Contudo, Liu muda completamente o jogo desta vez. Enquanto bloqueia a fúria da serpente com seu corpo, ele permite que o peixinho, aproveitando a posição, devore a serpente. Um padre fraco cuja única habilidade notável é a capacidade de absorver. E o protagonista? Diante da garota, ele anuncia sua partida, deixando-a perplexa. No entanto, ordena que seus homens e vários lobos o persigam. Mesmo ferido, o protagonista usa seu mascote habilmente para pular de um penhasco até um local seguro. As buscas no dia seguinte terminam e a garota se sente ainda mais humilhada do que nunca. No entanto, aqui aparece seu irmão com grande presença e após ouvir o que aconteceu, ele só sente raiva porque levaram seu bagre quase extinto. Ela pergunta se a criatura tem algo de especial, mas nada disso. Um peixe comum que até ela, com um ataque fraco, teria matado antes de devorar sua serpente. O verdadeiro problema é que alguém conseguiu domá-lo. O único que podia fazer isso morreu há 1 ano, então é curioso e ele deve cuidar disso. Enquanto isso, o protagonista, sabendo que agora eles têm a fama de feras sinistras, tem uma nova chance de alcançar o topo. Então ele rapidamente vai para uma vila próxima, procurando uma estalagem onde possa comprar algum mascote de locomoção. No entanto, ao mencionar o nome do seu clã, o lojista não encontra nenhum nome na lista. Enquanto isso, ele atrai atenção, pois sua seita foi eliminada dos registros há alguns meses. E ele não pode adquirir mascote de boa qualidade, então é obrigado a domar alguma besta selvagem, neste caso, um porco, o que é bastante complicado enquanto reflete, assim como o lojista. Ele dizia que sua seita, após o incidente, foi perdendo prestígio e passou do grau B, que ele construiu para um nível D, caindo com o passar dos meses, a ponto de que já nem podia ser considerada uma seita. Ainda assim, o protagonista avança enquanto acompanhamos essa mulher que está preparando a comida para alguns dos subordinados que ainda restam do pavilhão. Lincoln, no entanto, eles estão preparando uma comida muito boa e a situação econômica não é das melhores. Enquanto isso, Liu faz uma parada em um pet shop para cuidar do gato e do cachorro, enquanto leva o último medicamento que resta. No entanto, aqui aparece um bandido reclamando que pagará 3 vezes mais se lhe derem o objeto. O lojista não aceita e quase chegamos a uma briga. Se não fosse porque o cara reconhece Liu como um velho companheiro, isso permite que ele acalme as coisas enquanto vai descobrindo, como o antigo dono do corpo. Era um bandido bastante alcoólatra, adquirindo justamente aquela resistência à bebida que ele nunca teve. Então o cara apaga profundamente e Liu aproveita para libertar uma escrava que ele estava levando. Enquanto continua sua jornada em busca dos amigos restantes, a garotinha parece estar seguindo ele. Enquanto isso, na Septa, vemos como as pessoas já estão se aproveitando da situação. E aparece uma gangue para tomar conta de tudo, que segundo eles não merecem um lugar tão bom. Uns inúteis de nível D. No entanto, Duan, que agora lidera o lugar, os enfrenta com esse gato das sombras. O qual, apesar de parecer pequeno, surpreendeu ao colocar 3 mascotes para dormir rapidamente. Porém, quando o rapaz fica convencido, ele se distrai. Se não fosse pela destreza do gato, a moça teria se machucado. O problema é que quem acaba levando a mordida é o felino, e é bastante grave. O protagonista retorna à sua antiga casa e percebe o quanto ela está descuidada após apenas 1 ano. E quando percebe que não há cuidadores, ele se altera e avança, até que acaba encontrando o animal de estimação de Duan sendo esmagado. Seu dono fica completamente devastado ao vê-lo agonizando enquanto implora para que não o abandone. Após exterminar os animais de estimação locais, a gangue recebe sua recompensa. No entanto, de repente, um estranho líquido amarelado atinge suas criaturas, enquanto um desconhecido aparece para desafiar a escória. Essa presença lembra algo a Gulin?
No entanto, ao mandar seu bichinho de pelúcia atacar o careca, este zomba sem esperar que lutasse contra seu lagarto como se fossem do mesmo tamanho. Inclusive consegue acertá-lo mortalmente, já que a pouca experiência da gangue não permite que eles entendam o quão fracas as mascotes ficam ao serem urinadas. Contudo, estão cegos pelo desejo de ficar com o lugar. Invocando mais feras do que o protagonista, ele decide levar para um lugar mais aberto. E como as mascotes sempre vão primeiro, quando seus mestres chegam, a habilidade do Bagre já consumiu a maioria das mascotes de qualidade que o protagonista precisava, deixando seus rivais sem com o que atacar e sem entender como ele tem um Bagre. Eles foram exterminados, restando apenas a opção de fugir. Gulin aparece para agradecer ao seu herói, ficando emocionado ao vê-la, embora se apresente como Liu, pois antes de revelar sua identidade, precisa saber quem o traiu. Ainda assim, a garota confia, mas os outros nem tanto. Dá pra sentir a frustração de todos, mas principalmente a raiva de Duan, irmão de Gulin, por sua perda. O próprio Liu sabe o quanto amava o animal desde o dia em que recebeu a missão de encontrá-lo. Sua motivação desaba completamente, dizendo a todos que vai abandonar a seita, já que sem mascotes para cuidar não vale a pena. O Prota sabe que ele foi o primeiro a confiar em seu pavilhão, e o mais leal até agora. Por isso ele tenta detê-lo, mesmo prometendo ajudá-lo a reconstruir tudo. Sua aparência não passa de um desconhecido achando que é mestre. Eles não precisam da sua compaixão. Esse cara já não tem moral para continuar aqui, e Liu também não pode detê-lo. Gulin trata-se de continuar cumprindo os desejos do mestre deles, mas Duan responde que ele está morto. Eles estão um ano em declínio pensando que tudo está bem. Sem ele, eles não são nada. Palavras fortes que atingem os outros, que também sentem a frustração e decidem também abandonar a seita. Eles estão cansados, parando uma última vez em frente à porta para se despedir do que foi seu lar. A garota, única que mantém a esperança, é ignorada. O protagonista só precisa de tempo para resolver tudo. Ele não pode dizer a eles quem realmente é, mas implora para que não o abandonem. Tudo termina aqui, enquanto o pavilhão passa por outro golpe duro. O lugar, já tão deteriorado, agora fica sem ninguém. Porém, como sempre, após a chuva, algo melhor se aproxima. O Prota chega ao fundo do poço e por isso mesmo pede a Gulin que, junto com ele, reconstruam novamente o legado da seita. Ele fará com que juntos cheguem ao topo, mas para se tornarem os mais fortes do mundo, ele precisa dela, ao lado dele. Dá pra ver na determinação no rosto dele. No entanto, por aqui encerramos este segundo capítulo de um novo Donghua que está em exibição. Uma animação insana, tão poderosa quanto misteriosa. É uma história simples sobre a jornada do herói, desprezado e fraco, tentando alcançar o topo junto com os poderosos do grau A, mas ela se torna tão divertida que recomendo assistirem completa, com seu visual impressionante e epicidade. É mais uma para a lista das séries chilenas que chegam para mostrar do que a animação é capaz. Com lutas tão brutais entre feras e seus mestres, com uma fluidez invejável por muitos títulos populares do Japão, que mesmo nos momentos mais tranquilos, continua se destacando. Como vocês já sabem, os Donghua são os preferidos neste canal. E quanto mais saírem séries desse estilo, com a epicidade de ver um cachorro anão contra uma serpente, mais eu vou resumir para vocês aqui neste canal. Espero que tenham gostado da série tanto quanto eu. Assim que alcançarmos 2.500 likes, trarei a próxima parte desse Donghua de fantasia para vocês. E se inscrevam para não perderem quando isso chegar. E enquanto temos mais capítulos desse Donghua, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Uma cidade moderna, onde o progresso humano nos trouxe exatamente ao que vivemos atualmente. Mas convivendo com os alienígenas mais alucinantes do universo, mas também muito perigosos, bestas tão colossais que surgiram grandes heróis para lidar com elas. Então, em uma tarde tranquila de segunda-feira, pode aparecer o Behemoth para pisar em algumas crianças que estiverem por perto. E é aqui que deve aparecer a Liga dos Heróis mais poderosos, pelo menos até conhecermos o integrante mais fraco, Jason. Todos sob o comando dessa cópia do Homelander com um poder abissal. Um show incrível, mas nem tanto para pessoas como a protagonista Mankey, que ignora tudo isso levando uma vida de rotina muito entediante. Ou pelo menos era assim até que o caos bate à sua janela. Com um herói que, ao protegê-la, faz com que ela acredite que ele é o tipo de pessoa de sucesso. No entanto, um parasita que ela carregava em seu pingente escapa e infecta o corpo dessa garota, que lhe dá a condição mais aleatória. Se ela se entediar, o parasita consome seus órgãos e sangue gradualmente até a morte. Uma notícia incrível para uma assalariada de escritório quase depressiva, que decide aceitar seu destino. Porém, Yasen sabe de sua responsabilidade, e quando ela sugere, em tom de brincadeira, que eles troquem de vidas, isso não se concretiza. Vamos ver como as coisas vão, já que temos o Vinhano. No dia em que ele não foi derrotado, tomou as trabalhadoras e o chefe como reféns.
Embora o protagonista lhe dê uma boa luta corpo a corpo, proteger Mank dificulta as coisas para ele. Mas antes de ficar parado, ele começa a distrair o inimigo, que procura um robô com inteligência artificial. E embora todos acusem a garota por sua aparência de personagem não jogável por trás, aparece o verdadeiro chefe como um robô perfeito para levar o inimigo para o vazio. No entanto, ele acaba puxando Mank e é o protagonista de toda uma sequência épica em que desce e chega primeiro ao chão. Ele se prepara apenas para deixá-las cair da maneira mais inútil, deixando a garota em coma, que vê toda a sua vida entediante passar diante dela. E é aqui que tudo muda, já que ela faz do protagonista seu escravo. Afinal, é um herói que vai encher a vida dela de aventuras. Inclusive, como trabalha, prepara-se para pedir demissão. Ele zomba de todos os assalariados do seu colega gordo, só para chegar ao escritório e ver o protagonista limpando janelas. E é que a vida de um herói não é o que parece. Na verdade, comer como eles têm feito até agora e gastar vem das próprias economias dela. O cara está tá a um passo de morar debaixo de uma ponte, já que entre os heróis, ele é o que tem o ranking F mais perfeito. E embora a diferença de gravidade lhe dê grande força e velocidade, ele apenas a usa para carregar uns bons fardos. Então, por hora, ele fica no apartamento da Mank enquanto ela, claro, precisa seguir trabalhando. O protagonista precisa investigar legalmente a situação. Se ele deixar essa humana morrer, isso não traz boas notícias para ele, então o melhor é procurar dinheiro para sustentá-la. Mas as missões da guilda que ele escolhe, mais difíceis, pagam bem em troca de literalmente morrer. Ainda assim, essa dinâmica que os dois criam os diverte, ainda mais quando estão em perigo de morrer. Já que se expor contra robôs alienígenas superdotados parece um jogo, chegando até a sair nas notícias, embora um pouco ao fundo. Mas quando chega a hora da rotina de trabalhar, eles só querem morrer. Mank encontra o truque, antes que o chefe grite com ele, entrega todo o trabalho pronto e vai para casa. No entanto, não é totalmente mágico, já que o protagonista fica cuidando da garota para que ela não morra à noite, caso o parasita a ataque. Ele vê estranhos entrando na residência. Robôs humanoides com inteligência artificial parecem estar procurando por algo, por isso eles precisam fugir. No entanto, Mank está escondendo o fato de que literalmente na última missão, ele foi pego com a cabeça do chefe dele. Ela resolveu todos os problemas no trabalho por conta própria. Agora eles não conseguem mais ficar sem essa ajuda. E para que ela não morra, o Prota se infiltra no trabalho dela para extrair pelo menos a inteligência artificial para um computador, sem saber que isso seria uma armadilha do milionário Wang, que estava por trás de tudo, já que o cara sabe que Mank ficou com algo que ele precisa. Ameaça revelar o segredo de Jansen caso ele não consiga isso sem problemas. É assim que durante 2 dias ele fica procurando o escondido da garota, que obviamente ouviu tudo. É por isso que, quando percebe que está sendo vigiada diretamente, Wan se torna seu chefe. A mesma garota tenta chegar a um acordo, pedindo em troca do chip a sua própria inteligência artificial para o trabalho. No entanto, esses robôs primeiro precisam de testes, é assim que Juan faz com que ela se passe por ele na frente do próprio pai. Literalmente o velho fica surpreso que seu filho sujinho agora seja tão perfeito. Não é otaku, nunca se masturba, uma loucura, a ponto de começar a ser estranho. O velho deseja recuperar seu verdadeiro garoto, comovendo João que acredita nisso, pois o velho também é uma inteligência artificial. É falso, o verdadeiro pai dele não o quer. Entediada com o absurdo da vida, ela sofre uma hemorragia intensa e vai para o hospital. Enquanto isso, Yasen recebe más notícias, porque ele tem negligenciado muito o trabalho. O seu ranking está abaixo do Gordo Otaku nível 600. Então as coisas mudam. Agora ele consegue missões mais acessíveis para ele, enquanto cria hobbies para que essa mulher não morra. Wan, agora aposentado de ser milionário, segue seu sonho de ser cantor, apesar de ser terrivelmente ruim nisso. E é aqui que aparece a nova missão do Prota, cuidando desse imortal que está em busca do sentido da vida. Por isso é comum apresentá-lo a pessoas bem-sucedidas. Mas os humanos costumam ser muito superficiais e quando tropeçam, ficam estagnados por muito tempo. Como vemos quando o protagonista levanta 300 quilos com um braço e acaba estragando o sonho de vários. No entanto, o velho chama sua atenção, um anúncio de superação em 2 passos para encontrar o sentido da vida. Encontrando outro humano superficial que te faz um discurso motivacional para depois te vender o curso online dele em 2 passos simples. E muita mercadoria, claramente um golpe. Então o imortal quer ir embora, além de deixar uma avaliação bem ruim para o Prota. Porém, são interrompidos por uma loira determinada a roubar o ricaço. Ela derrota todos os guardas facilmente. E subjugando o protagonista que, apesar de ser forte para os humanos, é um fracassado para o nível da própria raça dele. Literalmente essa mulher controla os objetos à vontade, o que a torna invulnerável a projéteis, armadilhas, o que for.
Por isso, quando Jansen se liberta da pedra e todos chegam a se animar um pouco, ele continua sendo dominado. E é aqui que eles procuram um plano B. O trapaceiro tem um dispositivo de comunicação com a Liga. Mas como Mank não quer se expor ao perigo, sobra para os guardas. Que bom, eles fazem o que podem, já que a loira vai castigando um por um. Então Jansen decide apostar tudo em um plano onde Mank distrai um pouco a garota com o dispositivo que não funciona. Só para que Jansen use seu celular e a garota possa pedir ajuda ao chefe dos heróis nesta cidade. E é preciso dizer, isso muda totalmente o rumo da cena com uma entrada épica no local. Um velho de terno que com uma só mão segura a garota deixando o esquadrão de limpeza, enquanto ele a leva para castigá-la em outro lugar. Ainda assim, Mei, que depois de todo esse caos, demonstra ser corajosa, mas ela mesma se recusa a reconhecer isso. É quando um novo ataque do parasita a faz adormecer e o assistente de Yuan prepara uma grande transfusão que a estabiliza. Enquanto isso, Yasen aproveita para acalmá-la. Não só com a paisagem da Terra, mas também com a mensagem que ela queria ouvir. Já que em um lugar como a Terra, curiosamente, é inclusivo o suficiente para não diferenciar entre fortes e fracos. No final, não importa quem, todos têm seu momento. Situação excitante para os dois, onde Mank decide dar o primeiro passo com esse beijo em um momento bastante bizarro, que aprofundaria o relacionamento deles, apesar de torná-lo mais tenso. Como o contato fica mais desconfortável, mesmo nesse caso, a mulher começa a sugerir tudo para o lado sexual. Graças a amor, a garota se acalma e entende que se eles se gostam, precisam conversar. No entanto, enquanto ela prepara uma surpresa romântica para a noite, o prota está tendo um dia bem ruim, já que está cada vez menos útil em sua liga. Enquanto isso, ele sente o desprezo dos supostamente superiores. Além disso, o chefe liga para ele dizendo que pelo seu ranking atual, provavelmente ele vai perder sua licença de herói. É assim que chega a noite, e Mank está feliz pela declaração que vai fazer. Ele encontra o protagonista exausto que ignora a situação e às vezes finge não entender, só para surpreendê-la com a notícia de que, vendo que ultimamente já está mais estável, o melhor é se mudar para não causar mais problemas. E como Mank não tem contexto, fica tomado pela raiva e frustração. No entanto, pelo menos ele tem com quem descontar, já que aparece novamente o imortal que precisa de um novo favor. O protagonista o segue até um planeta onde os habitantes têm vida curta. E isso provavelmente os leva a descobrir o sentido da vida mais rápido. Problemas que acabam indo com toda a equipe para ver criaturas que, em seus 3 meses de vida, dedicam-se ao amor, nascer, se apaixonar, ter filhos e morrer. Algo muito simples para o velho, mas que emociona Mank que está nessa fase, enquanto Yasen a ignora. É assim que seguimos com Mo Yuan, que encontram uma planta que ao cheirá-la os induz a uma ilusão de amor que não funciona porque eles sentem nojo um do outro. Mas ao cheirá-la sozinha, Mank atrai todos os solteiros do planeta, induzindo-a a uma ilusão com seus ideais de homem a seu serviço. No entanto, isso é perigoso para sua vida, e Jansen tenta intervir, mas a raiva que a garota sente por ele o impede. Lembremos que o protagonista deixou claro para ela que só sente responsabilidade por ela, não amor. Felizmente, Mo dá uma força porque o cara não percebe e sabe que a solução é voltar, falar com ela de forma clara e gentil. O problema é que ele compete contra ideais perfeitos, que de uma forma ou de outra, cada um tem algo do protagonista. Dá pra entender por que ela gosta dele. O problema é que esses caras são completos, não dão trabalho. Sendo bom, eu sei, é assim que ele tenta impressioná-la, mas ela cada vez mais se afunda nessa realidade. Só resta usar a violência, sempre é a solução, pelo menos até aqui. Aparece o milionário com quem ele não pode fazer isso. E quando ele está prestes a levar a garota? Com medo de perdê-la, ele se abre completamente, desta vez com clareza. E é que naquela noite, obviamente, ele sabia das intenções, além da amizade de Mank, mas o dia todo sendo um perdedor. Não dava muita confiança para aceitar uma garota que o respeita como um herói, sabendo que provavelmente ela o supera em mentalidade. Palavras que machucam tanto que fazem com que a garota destrua totalmente a ilusão e agora esteja feliz pelo que acabou de ouvir. Soltando um "eu te amo". É curioso como finalmente é correspondido em uma sequência novelesca de amor puro. Pelo menos até chegar ao apartamento, onde o protagonista não acaba estreando, já que sua amiga de infância, por inveja, acaba levando-o para seu planeta de origem, sem possibilidade de se comunicar com a Terra nem com Mank. E é que o lugar, por suas condições extremas, foi o que criou essa raça super-humana para defender toda a galáxia. E agora todos esses heróis estão em uma reunião importante, onde serão designados seus novos cargos, como já haviam informado ao Prota. E ele tem uma classificação muito baixa, que se não fosse por um erro um tanto polêmico que melhorou um pouco o número dele, ele teria que voltar para o seu planeta sem ter como sair. Agora ele pode renovar sua licença, mas com um treinamento extremo.
e em que sua leal amiga Ruby decide acompanhá-lo. Enquanto Mank, desesperada pelo protagonista, procura informações por todos os lados até encontrar o de cabelo verde que conta pra ela como Jansen. Agora ele está em uma ilha com sua amiga de infância. Ela mandou ele dormir, e ao dar uma nota ruim pra ele como herói, acaba destruindo ele e mandando tirar a licença. E assim passam os dias em que o protagonista tem que sofrer as provas, sendo o menos prodígio de todos. Mank tenta viver normalmente, mas Jansen se intrometeu demais em sua vida. Apesar do sofrimento do protagonista, é ela quem desiste primeiro, entrando em coma ao lembrar dele. A obsessão de Ruby por isso vem desde a infância, mostrando que tem mais valor do que aparenta. E ao serem escolhidos, se você tinha grande poder, era um herói, mas se fosse uma habilidade inútil ou nula, te deixavam como instrutor no seu planeta para as novas gerações. E é aqui que uma pequena Ruby tinha que sentir a frustração e o bullying de não ter poder. Mas o protagonista, sempre a encorajando e elevando sua autoestima por anos, a levou a um ponto onde ela obteve poder. Nível S. E já não fazem nada, sua força mental foi o que o transformou em um herói. As provas continuam desafiadoras para ele devido à falta de condicionamento físico, que é totalmente o oposto do seu irmão Joe, que como descobrimos foi um dos maiores heróis dos últimos anos. Ele se aposentou e curiosamente deu o colar que iniciou essa aventura. Ao lembrar do irmão, sempre é algo positivo. Por isso, ao se recuperar, ele tenta novamente o teste com toda a motivação, começando muito bem. No entanto, ele decide pegar um atalho que até mesmo para os heróis mais fortes se torna um inferno. Se conseguirem passar, isso facilita muito o caminho, mas destrói suas mentes, então Ruby decide resgatá-lo. Mas a surpresa é que Yasen, minutos depois, aparece do outro lado, com a garota em seus braços. Sob os aplausos e o respeito dos outros heróis, no entanto, Ruby sabe realmente o que aconteceu. E é que o atalho é um inferno para a mente, dependendo de quão mais forte for o poder do herói. Então Yasen, literalmente, não tem nenhum poder, além da diferença de gravidade que temos visto. O cara teve que viver a vida na dificuldade máxima, com os melhores do mundo na lista dele. Mas enfim, aqui chega a Terra. Só para não encontrar Mank em lugar nenhum, e ainda tem a última prova para poder recuperar a licença. No entanto, há uma explicação. E é que Mank, depois do coma, recebe a visita de Mo, que a vê totalmente recuperada, como se nada tivesse acontecido. Claramente algo mudou com o parasita. E já que Mo é fã de super-heróis, decide levá-la ao seu laboratório, financiado por Wan, para fazer um monte de exames, descobrindo uma habilidade de dobrar objetos pequenos. Por isso, durante vários dias, ela começa a treinar para melhorar sua mente, mas não parece ter grandes mudanças. Porém, um dia, durante um episódio de depressão causado pelo protagonista, algo desperta nela como antes, trazendo uma mudança em seu poder que agora permite que ela refaça as coisas. Os objetos. Suas emoções influenciam sua habilidade. E é isso que ela começa a treinar, para que no final, literalmente, destrua grandes objetos apenas pensando neles. Enquanto isso, Mo parece informar tudo o que está acontecendo para uma pessoa misteriosa. E o plano da garota é transformar Mank na nova heroína deste mundo. Para isso, eles precisam viajar por vários dias até um local remoto. E esse é o motivo pelo qual Yasen não encontrou ninguém. No entanto, agora, junto com Ruby, ele deve viajar para a última prova da licença, que os faz passar por muitos lugares, e inclusive não evoluir na vida, por assim dizer. Após todo o sofrimento, eles se encontram no meio do mar, onde surge um navio misterioso, com nada menos que a própria Armish. Desta vez, muito feliz por finalmente ver o protagonista, que ela tem dificuldade de reconhecer com sua nova cor, humilde, mas que a emociona. No entanto, é aqui que nos dão a verdadeira reviravolta. E é que isso não foi totalmente uma coincidência, já que o aliado de Mui, que vinha aconselhando ela sobre o processo dessa garota, é Joe, o irmão do protagonista, que é o que parece estar por trás disso e de um novo encontro que certamente terá muitas coisas para revelar. No entanto, é aqui que a primeira parte deste anime nos deixa, com todo o hype, mas uma história tão boa continua. E a segunda parte, meta de 4.000 curtidas e o vídeo sai imediatamente no canal. Agradeço o apoio ao vídeo, aproveitem a série, cujo nome deixarei aqui, e como meu pai disse, eu os abandono.